Olá pessoal, hoje eu quero falar para a humanidade de forma geral, porque o que se vê hoje no mundo é que as pessoas estão dando mais valor para as suas próprias atividades, para os seus próprios interesses, para coisas terrenas, efêmeras e passageiras. Então, elas se dedicam a isso, elas usam o tempo que têm para essas coisas, essas atividades. E quando ou melhor, quando as pessoas fazem isso, elas estão deixando o mais importante de fora, que é dedicar o seu tempo para que elas possam viver em torno da centralidade de Cristo. Isso é o mais importante, isso é o mais sério, isso é algo mais compensador, é algo que dá mais resultados para a vida das pessoas de forma geral. Então, é preciso parar para pensar sobre essa questão hoje, porque tanto você como eu temos um tempo de vida pré-determinado. Assim, a nossa vida, ela é como uma neblina ou como uma bolha que quando se dissipa rapidamente. É assim que é a nossa vida. Então, a nossa vida é breve, é curta. Então não devemos desperdiçar o tempo de nossa vida com coisas inúteis, com coisas que não contribuem nada para a nossa vida espiritual, digamos assim. Então, esse ativismo todo está tirando muitas pessoas do foco principal da vida humana, que é Cristo Jesus. Ele sim é fundamental, é decisivo, é necessário para todo ser humano. Muitas pessoas hoje não entenderam isso ainda, porque existe uma cegueira de entendimento impedindo que elas entendam isso de uma vez por todas. Algo simples de se entender. E quando a pessoa não entende isso, aí o que ela faz? Ela começa a usar o seu tempo para outras atividades, que para elas é considerado mais importante. Principalmente atividades pela qual elas podem ganhar dinheiro. Aí vem aquela frase, tempo é dinheiro. E as pessoas se deixam envolver, se enredar por essa frase, fazem dessa frase a sua verdade absoluta e passam a vida fazendo atividades para ganhar dinheiro, para acumular riquezas, nas quais elas confiam na instabilidade dessas riquezas. Muitas pessoas vivem assim hoje. Esse é o grande erro, a grande falha, que as pessoas hoje têm que acordar, ainda é tempo de fazer isso. Quem acordar e perceber isso e ver que perdeu muito tempo de sua vida buscando coisas terrenas, efêmeras e passageiras que não vão levar ela para lugar nenhum, aí quando elas constatam isso, elas começam a ver o erro em que elas caíram. Porque quando uma pessoa cai na real, ou melhor, quando uma pessoa cai em si, cai na real, e entende que o melhor a ser feito é investir a sua vida, o seu tempo, em Cristo Jesus. Isso sim é importante demais. Então, é preciso entender isso. Paulo entendeu isso, porque por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, ele como é que eu posso dizer? Todas as coisas que ele vivia, ele considerou essas coisas todas como refúgio,
como coisa sem importância, como coisa inútil, como coisa assim que não é bom para ninguém se dedicar a essas coisas e não a Cristo Jesus. Ele entendeu que ele deveria aproveitar a sua vida em Cristo Jesus. E por isso ele considerou tudo como refúgio para conseguir Cristo. Ele conseguiu Cristo, porque Cristo se revelou a ele. Cristo mudou o seu modo de pensar, de falar e de agir, de forma que Paulo convergiu a sua vida para Cristo Jesus. E daquele dia em diante, ele se dedicou ao máximo a Cristo Jesus, na pregação do Evangelho. Dedicou a sua vida para isso. É o mesmo que temos que fazer hoje. Então, quando Marta e Maria receberam Jesus em suas casas, o que Maria fez como prioridade? Se assentou aos pés de Jesus para ouvir-lhes os ensinamentos. Ela aproveitou a oportunidade para ouvir o que Jesus ensinava. E não saiu dali em tempo algum. Enquanto a sua irmã se agitava de um lado para o outro, por dentro daquela casa ali, com os afazeres, com as coisas, como é que posso dizer? As coisas efêmeras e passageiras. E ela foi reclamar com Jesus, dizendo para ele deixar que a sua irmã a ajudasse a fazer os afazeres. Mas o Senhor Jesus disse que Maria recebeu ou escolheu a melhor parte. E essa parte, o próprio Senhor Jesus não iria tirar dela. Então, a melhor parte é ouvir o Senhor Jesus. É dedicar o seu tempo a Ele, para ouvir as palavras dele, os ensinamentos. Os ensinamentos de Jesus são importantes, são sérios. Tem bom resultado na vida de quem ouve e quem pratica, principalmente. Então, Maria escolheu essa melhor parte e não foi tirada. Mas Marta escolheu a pior parte, digamos assim. Ela só se preocupava com os afazeres que ela deveria fazer ali, os serviços da casa. E não deu nenhuma importância, digamos assim, ao próprio Senhor Jesus. Esse é o grande erro que a humanidade comete hoje também. Porque existem milhões e milhões, ou melhor, bilhões de pessoas hoje no mundo que infelizmente se comportam como Marta fez. Dessa forma, as pessoas estão laborando em grande erro. É hora de entender isso. É hora de retornar à sensatez, se purificar desse erro, que só tira as pessoas do foco principal, que é Cristo Jesus. Então, a humanidade inteira hoje tem que olhar para o Senhor Jesus. Tem que se arrepender, se converter a Cristo Jesus. Tem que viver nele, por ele, para ele. Tem que aproveitar o seu tempo para ouvir e praticar os ensinamentos do Senhor Jesus, que são importantíssimos, são essenciais para a vida humana. É verdade, pessoal. É sério isso que eu estou falando. Não leve isso na brincadeira. Eu sei que muitas pessoas vão ouvir isso e vão continuar nos seus afazeres terrenos, que não tem como esses afazeres humanos, não tem como isso dar para o ser humano sentido na vida. Não tem como isso dar para o ser humano uma viva esperança, uma perspectiva de vida e futuro. A graça do Senhor Jesus não vem através disso. A salvação em Cristo não vem por isso. Então, isso só mostra que a maioria das pessoas hoje estão perdendo tempo de suas vidas, estão desperdiçando, não estão investindo as suas vidas em Cristo Jesus. Esse é o grande erro da humanidade, que precisa ser acabado, precisa
ser terminado. É preciso cortar esse mal pela raiz de forma definitiva, para que ele não continue. Então, o que tem que continuar, aliás, o que tem que iniciar e continuar ao longo de sua vida, é você dar lugar a Cristo Jesus em sua vida. Fazer com que a sua vida gire em torno da centralidade de Cristo. Cristo tem que ser o centro de sua vida. A coisa mais preciosa e importante. A coisa sem a qual você não consegue viver. Porque Cristo Jesus é a vida. Quem tem o Senhor Jesus tem a vida. Essa vida é importante. Então, é preciso se dedicar a essa vida sim, em Cristo Jesus. Então, é hora da humanidade entender isso hoje. Ainda há tempo de perceber isso. Ainda há tempo de cair em si, de notar que o melhor a se fazer é viver em Cristo Jesus. Porque Ele é o maior interessado em que as pessoas façam isso, entendam isso de uma vez por todas. Então, o tempo tem que ser aproveitado em Cristo Jesus, para que possamos fazer o que Ele nos manda. O que Ele nos manda fazer é algo simples, não é algo complicado. A vida em Cristo não traz complicação alguma, pelo contrário. O que complica a vida do ser humano é viver sem Cristo Jesus. As maiores complicações que aconteceram na vida humana é o resultado de se viver sem Jesus. É o resultado de viver sem Deus e sem esperança no mundo. Essa é a verdade, essa é a realidade que a pessoa precisa enxergar hoje. É preciso acabar com a cegueira de entendimento, ainda há tempo de fazer isso. Então, o tempo é agora. É por isso que eu estou falando aqui. E eu espero que o que eu esteja falando aqui faça sentido na sua vida. Faça você retornar à sensatez, faça você acordar, despertar mesmo. Eu espero que essa mensagem sirva para esse objetivo em cada pessoa. Porque a maioria das pessoas hoje no mundo, infelizmente, estão dedicando tempo de suas vidas para suas próprias atividades. E essas atividades, elas tiram foco, elas te afastam de Jesus. Faz você ignorar o Senhor Jesus, faz você agir com indiferença e rejeição a Ele. Esse é o grande erro da humanidade hoje, infelizmente. Então, é preciso mudar, ainda há tempo de fazer isso. Porque a sua vida e a minha vida, elas têm que ser dedicadas a Cristo Jesus. Nós temos que olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Então, aqueles que estão ligados a essa videira, ou a videira verdadeira, que é Cristo Jesus, essas pessoas vão dar bom fruto, bom resultado. E o melhor resultado que elas podem dar é viver com uma ênfase cada vez maior em torno da centralidade de Cristo. Então, isso é importante, isso é sério. Pergunta para quem faz isso hoje que você vai ver a resposta. Essa dedicação pessoal é algo que a pessoa não quer abrir mão de outras coisas. Ela não quer abrir mão de Cristo Jesus. Ou melhor, acho que até me expressei errado aqui. Ela não quer abrir mão de Cristo Jesus para começar a praticar outros afazeres que vão desviar ela do foco central de suas vidas, que é Cristo Jesus. Então, é preciso acordar, ainda é tempo de fazer isso hoje. Então, eu espero que as pessoas saibam o que estão fazendo, porque o tempo de vida nosso é breve, é passageiro.
Não trazemos nada para esse mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. A única coisa que podemos levar quando terminarmos o nosso tempo de vida é Cristo Jesus. Esse sim é a nossa vida, a nossa esperança. O nosso futuro garantido e seguro é Cristo Jesus. É a vida eterna, para a qual muitas pessoas hoje têm que tomar posse. Mas para tomar posse dessa vida eterna, ela não pode viver, ela não pode viver como é que posso dizer? Ela não pode viver com a sua atenção dedicada aos afazeres do mundo. Então, para viver em Cristo Jesus, é preciso inteireza de coração, de forma que seu corpo, alma e espírito estejam totalmente centralizados em Cristo Jesus. É uma dedicação pessoal, é algo que tem que ser feito mesmo. Então, eu espero que as pessoas hoje entendam isso, porque se as pessoas continuarem perdendo tempo de suas vidas com outros afazeres, elas não vão dar valor a Cristo Jesus em tempo algum, como a maioria da humanidade hoje está vivendo assim, nessa condição. E viver nessa condição significa que as pessoas não querem Jesus, elas querem os afazeres do mundo. Elas se dedicam a isso, ao máximo. Elas vivem nessa loucura, digamos assim, em querendo cada vez mais adquirir bens materiais, coisas terrenas. Elas se preocupam apenas com coisas terrenas, efêmeras e passageiras. Elas amam ao mundo e as coisas que nele estão. São mais amigas dos prazeres do que de Deus. Elas se afastaram de Deus por causa dessas coisas, que não têm proveito algum. Porque, como o próprio Salomão disse, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Leia o livro de Eclesiastes ou o Pregador, que você vai ver essa verdade sendo bem expressada por Salomão ali. Então, hoje muitas pessoas, infelizmente, estão longe do Senhor Jesus, porque preferiram os afazeres do mundo, da vida cotidiana. O interesse deles é apenas esse, mais nada. Isso é algo que não traz proveito algum. Apenas um proveito momentâneo, passageiro, efêmero. Mas quem dedica a sua vida a Cristo Jesus inteiramente, integralmente, com sinceridade, com interesse de coração, com integridade, essa pessoa sim receberá o seu completo galardão, a sua herança, que está reservada para essas pessoas. A quem o Senhor Jesus, ele se revela a essas pessoas, fala com elas, está com elas todos os dias. Ele é que supre as necessidades dessas pessoas. Ele é que conforta. Ele é que traz tempo de refrigério. Justifica essas pessoas para que elas tenham paz com Deus. Porque a reconciliação das pessoas com Deus só pode acontecer por meio de Cristo Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, e mais ninguém. Então, quem entende isso, considera todas as outras coisas, todos os afazeres, como refúgio para conseguir Cristo. E quem consegue Cristo não quer largar ele de jeito nenhum. Quem consegue Cristo renuncia à sua própria vida. Toma a sua cruz e começa a seguir a Jesus. Sai após ele fora do arraial, levando seu vitupério pelo resto da vida. Esse é o objetivo de quem ama ao Senhor Jesus sinceramente. Então, para essas pessoas, a melhor coisa a se fazer é viver em Cristo Jesus. É dedicar a sua vida a Ele. As coisas efêmeras e passageiras, ela não tem mais lugar na vida dessa pessoa, porque agora ela tem em si
aquele que é a sua vida, a sua razão de viver, o seu motivo para permanecer leal a Ele. Então, isso é o que deve acontecer com as pessoas. Então, eu espero que as pessoas entendam isso hoje. Essa é uma mensagem séria e importante para toda a humanidade. Eu espero que todos tenham sido esclarecidos sobre isso. Eu espero que isso aconteça sim, em nome do Senhor Jesus. Amém.